A vitória marcante do Flamengo na primeira partida da final do Campeonato Carioca. Os comandados de Vitor Pereira venceram o Fluminense de Fernando Diniz por 2-0, com direito a reviravolta de humor na torcida do Flamengo dentro da internet. Vamos dizer que foram do inferno ao céu, iniciando com muitas reclamações da escalação antes sequer de ver o time em campo, depois com grandes reclamações após um primeiro tempo ali instável e até ruim, e depois, ao final, ao elogiar um plano de jogo e uma estratégia. Mas será que parte disso é verdade? Será que tudo isso é verdade? Será que mais de uma coisa pode ser verdade? Vamos falar sobre como se deu essa vitória do Flamengo, quais são os méritos de Vitor Pereira, quais são os deméritos do Fernando Diniz, o que o Vitor Pereira poderia ter feito melhor e qual que é a perspectiva para essa final, para a finalíssima que pode consagrar o Flamengo como campeão carioca de 2023, tá bom? Então, vamos falar de tática sem tatiquez aqui nesse vídeo. Futebol sempre foi a minha paixão e passou a ser também a minha profissão. Analisar o jogo de futebol cada dia mais se torna o ganha-pão de pessoas ao redor do mundo. O futebol, ao contrário do que se pensa, tem mais vagas de emprego do que oferta de profissional, seja ela dentro do campo, seja ela na imprensa ou seja em qualquer outro lugar. E você pode começar a ganhar uma nova profissão com R$ 97 e ainda pode parcelar esse valor. Pois é, a comunidade Mestres da Análise, que é um dos cursos que eu fiz, né, que é um curso muito bom de entrada, está fazendo uma promoção de R$ 497 por R$ 97 para os inscritos aqui do canal do Falso 9. Clicando no link na descrição do vídeo, você vai acessar e vai ter direito a esse desconto exclusivo para os inscritos aqui do canal. Aliás, se inscreva no canal para a gente alcançar a marca de 22 mil inscritos hoje. Já tem vários dias que eu estou tentando, mas não tem dado certo, tá bom? Então, entra aí, começa a estudar, é um curso bem legal e ele pode te instigar para fazer mais coisas, qualificar mais e mais e mais, ou até te dar uma ótima noção para você seguir sendo torcedor mesmo, mas ter um pouquinho mais de noção sobre tática, tá bom? Então, vamos lá falar sobre esse jogo. Vamos conversar sobre essa partida. Bom, o Flamengo foi escalado, né, sem Gabigol, sem Everton Ribeiro, o Arrascaeta já estava fora. Uma escalação, digamos assim, peculiar de Vitor Pereira, daquele tipo que deixa uma ala da torcida do Flamengo absolutamente maluca, né, com o treinador. Bom, o Flamengo escala com Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno, Varela, lateral, ala direito, Ayrton, ala esquerda, Thiago Maia e Gerson, Everton, Cebolinha, Matheus, França e Pedro. O Fluminense com o mesmo time da primeira partida, tendo ali o Keno e o Arias como um tipo de pontas, né? Mas caras que jogam futebol mais cadenciado, e os seus craques ali, Ganso, Keno e André, né? Bom, Fluminense começa o jogo, assim como o Flamengo, e eu acho importante falar sobre isso, né? O Flamengo, o Vitor Pereira, ele deixou muito claro, já em entrevista, já muita gente já sabe, está notório já, que para vencer o Fluminense é preciso fazer uma marcação agressiva. E o Fluminense, por sua vez, passou a fazer uma marcação extremamente agressiva no Flamengo. Mas houve uma estratégia específica, tá? Quando a bola chegava no Davi Luiz ou começava a ser construído por dentro,
o Fluminense fechava o espaço com Ganso e Cano de Fabrício, Bruno e Davi e induzia que o passe fosse feito em um outro atleta. Aqui, no caso, foi induzido para que o passe fosse feito no Léo. E enquanto essa indução acontecia, o área já se projetava com muita velocidade. Então, o passe do Gerson foi ruim, mas havia uma estratégia do Fluminense para conseguir marcar bem a saída de bola do Flamengo. O Flamengo também começou com a sua marcação agressiva, tá? Mas vamos falar sobre como o Fluminense planejou atacar o Flamengo, né? Como que o Flamengo passou a defender. Bom, o Flamengo com uma marcação muito agressiva desde o primeiro minuto de jogo. Aqui é uma jogada logo no início da partida que o Flamengo obriga o Fluminense a rifar a bola. E aí é um ponto importante. Ao fim da partida, os dois times tiveram uma quantidade semelhante de bolas rifadas. No primeiro tempo, o Fluminense deu tantas bolas longas quanto o Flamengo, tá? Então, você vai ter muitas críticas sobre como o Flamengo acabou dando muito chutão, digamos assim, mas é importante também saber que esses chutões aconteceram também do outro lado. O Fluminense fez, assim como o Flamengo, várias vezes ficou fora da sua zona de conforto por conta da marcação, tá? Então, vamos lá voltar para a parte do Flamengo defendendo. Então, o Flamengo defendendo apresentou um problema que eu alertei aqui no pré-jogo e achava que não iria acontecer, mas o Vitor Pereira não corrigiu isso, pelo menos no primeiro tempo. E o Flamengo, apesar de ter criado algumas chances de gol e das chances de gol do Fluminense terem acontecido ou em lances de impedimento, ou seja, estava impedido, só que o Bandeira só marca depois, ou em lances fornecidos pelo próprio Flamengo, o Fluminense foi superior em termos territoriais. Então, o Fluminense conseguiu colocar o Flamengo para jogar dentro do seu campo, conseguiu ter mais a bola, muito por conta da insistência do Vitor Pereira ou da falta até de opção de jogadores com qualidade, com característica específica para jogar de zagueiro em linha de 5. E acabou mantendo duas sobras com Fabrício Bruno e Léo Pereira. Fabrício Bruno, aliás, que é um zagueiro que tem muitas qualidades defensivas, mas que no momento com bola ele é realmente uma nulidade, um cara que tem muita dificuldade e errou absolutamente tudo o que fez com bola. Tá? O Léo Pereira também, uma partida muito fraca com bola. Eu vou explorar isso um pouco mais quando eu for falar do Felipe Luiz, né? E do quanto a entrada dele foi importante. Mas falando aqui do time defendendo, aqui dá para a gente ver as duas sobras de uma forma muito clara, né? Então, você vê a bola descoberta, ou seja, o Gerson aqui está entre dois, o Cebolinha não conseguiu fazer a recomposição a tempo, a bola descoberta e duas sobras, ou seja, eu estou tendo aqui, estou perdendo espaço no meu meio de campo, poderia ter mais gente no meu meio de campo, mas não tenho, porque eu estou com duas sobras na zaga, quando eu só precisaria ter uma, digamos assim. Então, quando o Fluminense conseguia quebrar a linha e movimentar os volantes, o Maia ou o Gerson, acontecia um espaço na frente da área muito grande. Com esse espaço na frente da área, o Fluminense se projetava ofensivamente e, ao se projetar ofensivamente, empurrava a defesa do Flamengo para trás. Ao empurrar a defesa do Flamengo para trás, ficava mais tempo dentro do campo do Flamengo. Ao ficar mais tempo dentro do campo do Flamengo, conseguia finalizar, conseguia ter laterais, conseguia ter escanteios e etc. E assim você vai ganhando a batalha territorial. O jogo de futebol só é válido pelo número de gols, mas a batalha territorial determina o domínio de uma equipe sobre a outra, a imposição de uma equipe sobre a outra. E isso pode ser determinante para que depois, no marcador, isso seja traduzido. Então, o Fluminense conseguiu vencer essa batalha territorial por conta das sobras do Flamengo,
Mas o Flamengo acabou também contribuindo com isso, especialmente até a parada técnica, ao tentar acelerar todas as bolas. Então, quando o Flamengo recuperava a bola, Cebolinha e Matheus França atacavam imediatamente a profundidade e não se colocavam para receber essa bola na cadência, essa bola no pé. Então, esse jogador aqui, o Gerson, ele ficou muito isolado durante quase todo o jogo. E ao ficar muito isolado, ficou muito exposto. Era o único jogador capaz de ser retentor, de tratar a bola ali mais ou menos bem, tendo em vista que a partida do Thiago Maia foi inacreditável de ruim, especialmente com bola, né? O Thiago Maia, que surgiu no Santos ali como um cara diferente com bola, chegou no Flamengo ali com status de promessa, campeão olímpico, etc. Bom, eu acho que os atributos dele com bola não o credenciam para ser titular do Flamengo, com todo o respeito que eu devo a ele. Ele é campeão pelo Flamengo. Eu acho que o Flamengo precisa de um jogador para a posição dele, tá? Que seja capaz de fazer o trabalho defensivo que ele é, mas que possa entregar mais coisas com bola. O Thiago Maia, ao lado do Gerson, acaba destoando e prejudicando seu parceiro no momento com bola. O Gerson acabou ficando sobrecarregado, ficando muito fácil de ser marcado, e os pontas acabavam o tempo inteiro se projetando, e aí o Flamengo fica sem bola, a bola batia e voltava, até ali a parada técnica, quando o Vitor Pereira falou: gente, pode parar de acelerar todas as jogadas, vamos tocar um pouco para trás, vamos tocar um pouco para o lado, vamos cadenciar o jogo, e aí o Flamengo começa até a criar chances de gol. Então, atacando, né? Atacando, o Flamengo tinha de novo os alas pressionando os pontas do Fluminense, o Fluminense acabando fazendo uma linha de 6 defensivamente, os dois volantes com os volantes do Fluminense, só que, de novo, né, sem avanço dos zagueiros, sem gerar superioridade no meio pelo avanço dos zagueiros. Então, aqui é um exemplo. O Davi Luiz chuta essa bola de muito longe, até gera um escanteio para o Flamengo. Mas a gente está vendo aqui o, o Arias de um lado, vendo o Keno de um outro, e o Fabrício Bruno atrás da linha da bola, inacreditável, atrás da linha da bola, com um espaço enorme aqui para poder se projetar. E aí, enfim, o Davi chuta. Né? Se o Fabrício se projeta aqui, ele gera uma situação de imposição territorial, de superioridade numérica num setor, que é o que ele deveria ter feito se fizesse isso aqui, que eu sugiro no movimento aqui. Bom, 45 minutos de jogo, acaba o primeiro tempo. Primeiro tempo, de novo, primeiro tempo muito atípico, é um jogo, os jogos contra o Fluminense são jogos onde o jogo fica um pouco confuso, o Fluminense aglomera muita gente, então é um jogo meio feio quando os dois times compram essa estratégia, como aconteceu. Então o Flamengo e o Fluminense acabava vendo muita energia, muita eletricidade ali, todo mundo ao redor da bola, e um jogo até meio feio, tá? Mas foi o plano de jogo do Vitor Pereira, colocar um time extremamente físico no primeiro tempo para meter um time mais técnico depois. O Fluminense faz uma troca muito parecida com o que tinha feito no jogo da Taça Guanabara, tira o Keno, põe o Pirani é um meia, avança o Martinelli passa a jogar meio que aberto e o Alexander a se projetar um pouco mais. Por quê? Ao identificar que existiam essas sobras ali, o Diniz aproveitou para colocar mais gente dentro do bloco, né? Até para manipular um pouco esses caras da sobra. Mas aí o Flamengo começa, o Fluminense com essa mudança acaba tendo menos um Martinelli no meio de campo, e ao ter menos o Martinelli no meio de campo, acaba gerando um pouco menos de pressão ao portador da bola do Flamengo na saída de bola. E aí o Flamengo começa a fazer jogadas, ele fez uma inversão logo com 1 minuto
para o Pedro, que deu uma casquinha para o Ayrton Lucas, fez uma jogada de perigo. Depois, 5 minutos depois, uma bola no Varela, onde o Matheus França se aproxima, fica com a bola, dá no Pedro, Pedro dá no Cebolinha, o Ayrton Lucas se projeta e abre o placar para o Flamengo logo cedo. Aí, aos 65 minutos, a substituição que consolida a superioridade do Flamengo. Sai os operários, teoricamente, sai Matheus França, Everton Cebolinha, Thiago Maia e Léo Pereira para entrar os Coringas, né? Everton Ribeiro, Gabigol, Vidal e Felipe Luiz. Bom, aí, gente, eu preciso falar do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz vai ganhar um vídeo só para ele aqui nesse canal. Eu já tinha falado para vocês sobre essa situação aqui. Sobre essa situação de, com bola, o zagueiro que fica aberto precisar se projetar, né? E o Flamengo, jogando com 3 zagueiros de origem, acaba ficando sem superioridade, sem criar superioridade em outro setor, acaba ficando muito complicado e acaba gerando também 2 sobras no momento defensivo. Quando o Felipe entra, gente, o Felipe resolve esse problema sozinho. Dá a impressão para muita gente que ele passa a jogar de lateral e que o Ayrton passa a jogar de ponta. Na prática, não houve mudança de sistema em momento nenhum. Só que o Felipe, como um jogador muito móvel que é, né, para zagueiro ele é muito móvel e muito tático, ele sabia fazer a leitura para encerrar a superioridade defensivamente, eliminando sobra, e ofensivamente sabia atacar o espaço. Então o tempo inteiro se projetava, estava alinhado com o Vidal direto, praticamente como um volante, né, no momento com bola do time. Esse é um frame no início da jogada do segundo gol. Ele logo antes ele tinha se projetado com bola, avançado conduzindo, que é tudo o que o Flamengo precisa num sistema de 3 zagueiros, é tudo que qualquer time precisa num sistema de 3 zagueiros, e é uma tendência mundial que jogadores que times de 3 zagueiros utilizem laterais jogando na área, tá? Aí o Fluminense vai pro uma decisão até um pouco imatura do Diniz, está perdendo ali o jogo, tem um segundo jogo e, enfim, acaba tomando decisão imatura, na minha opinião, coloca o Lima no lugar do David Braz e deixa aí o jogo ainda mais dominado pelo Flamengo, que acaba não concluindo mais chances de gol, mas criando outras chances, exercendo muita superioridade ao adversário e realmente sendo uma vitória bastante convincente. E aí, gente, a gente precisa falar de estratégia de competição. Eu já tinha dito aqui no canal algumas vezes do quanto você guardar algumas peças no banco pode ser interessante para um time que tem ali jogadores um pouco mais veteranos e que precisa exercer pressão no time adversário em alguns jogos. Então o Flamengo conseguiu terminar o jogo fazendo uma pressão alta em cima de um Fluminense completamente desorganizado, com jogador expulso, com técnico expulso, descontrole emocional. Então, colocar ali naquele contexto um Everton Ribeiro em campo e um Vidal em campo, trouxe para o time uma cadência que fez com que o time colocasse o jogo no bolso e terminasse. Né? Então, essa estratégia de competição foi interessante, porque será que se Vidal e Ribeiro tivessem começado o jogo, eles teriam conseguido exercer a pressão com tanta energia no início? Eu até acho que a pressão alta do Flamengo não estava legal, mas o Fluminense teve que rifar várias bolas, teve que fazer várias bolas longas, né, por conta dessa pressão. Então a grande verdade é que, assim como o Flamengo, o Fluminense não fez uma boa primeira etapa. E a gente precisa perder um pouco essa mania de analisar o jogo só através de um dos times. Tem 2 times em campo e os 2 condicionam o jogo para ser melhor ou pior, de acordo com o que cada time propõe. Né? Então eu acho que o Flamengo sai com um resultado maiúsculo, uma atuação
que passa muito pelo seu treinador e o time que acaba fazendo, cumprindo as ideias do treinador e rumando aí a um título, tá? Então, ponto para o Vitor Pereira, ponto para o Ayrton Lucas, mais do que nunca, para o Pedro, de novo decidindo, e ali uma estrelinha no nome do Felipe Luiz, que vai ser esse terceiro zagueiro ideal que o Flamengo precisa para resolver esse tipo de jogo, para quando é bem marcado, para quando tem uma defesa mais em bloco baixo, para um time poder avançar melhor com bola, tá? Então, lembrando vocês aí, se você quiser fazer uma análise tática igual, até melhor do que essa que eu fiz, eu acho que pode ser melhor, você pode aprender com a comunidade mestre da análise, com o curso Explorando o Jogo. O curso Explorando o Jogo saiu de R$ 497, o dono ficou louco, por R$ 97, tá? Então, clicando na descrição do vídeo, você compra esse curso por R$ 97, ao invés de 497, você vai pagar 20% do preço, tá? Só porque você é inscrito aqui no canal do Falso 9. Então aproveite e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo aqui. E durante a semana a gente vai se falando com análise do adversário do Flamengo, do Alcas, com um vídeo específico sobre o Felipe Luiz e o que houver aqui, o que ocorrer, tá bom? Então, muito obrigado e eu fui.